Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos continuar falando sobre a ressurreição de Jesus, a importância da ressurreição de Jesus, da nossa ressurreição. Falamos um pouquinho sobre a historicidade da ressurreição de Jesus e nós gostaríamos de destacar aqui ainda dois pontos importantes em prol da historicidade da ressurreição de Jesus. O primeiro deles é o seguinte: os inimigos de Jesus Cristo nunca exibiram o seu corpo, provando a sua morte e o fim da sua vida. Se houvesse acontecido o roubo do corpo de Jesus Cristo, as autoridades judaicas tudo teriam feito para encontrá-lo e exibi-lo ao povo. E assim daria uma prova da falácia do cristianismo, uma prova incontestável. Nós nos lembramos do estraçalhado corpo de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, corpo que foi exposto, foi exibido para mostrar que Tiradentes realmente estava morto. E com muitos outros líderes políticos, sociais pelo mundo, isto aconteceu, matou-se aquele líder e mostrou-se, exibiu-se o corpo, mas com Jesus isto não aconteceu. O segundo ponto que nós gostaríamos de destacar contra a historicidade da ressurreição de Jesus é a transformação que aconteceu nos seus discípulos. Eles andavam desanimados ao ponto de perderem a fé em Jesus Cristo como Messias. Mas após a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo, eles se dedicaram com todo entusiasmo a proclamar Jesus como o único Salvador, o Senhor, o Messias, o Cristo. Eles arriscaram nisso a sua própria vida. E de fato alguns deles morreram por isso. E nós não podemos deixar de que esta é uma forte prova da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que esta ressurreição significa? Nós gostaríamos e precisamos considerar, observando o significado da ressurreição de Jesus. O primeiro ponto é quanto a Jesus Cristo e sua missão redentora. A ressurreição é o fim do estado de humilhação de Cristo, dando então início à sua exaltação. A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar assentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. É isso que diz o nosso catecismo, breve catecismo, na sua pergunta 28. E nós podemos conferir isso em 1 Coríntios 15, 4, Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, e também no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 31. Com a ressurreição, proclamou-se missão cumprida. A ressurreição prova que Jesus Cristo realizou com êxito a obra da redenção e que ele é o que ele afirma ser. Então, são importantes nós considerarmos esses pontos em relação a Cristo e sua missão redentora. E quanto aos que creem, aos crentes, a ressurreição de Cristo é a promessa e a garantia de nossa ressurreição para a vida eterna. É a minha garantia, a sua garantia da nossa ressurreição. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, faz uma dramática
e assustadora hipótese com uma feliz conclusão. Você pode verificar lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 17 a 20. Abra sua Bíblia e confira, por favor. E a hipótese que ele usa para argumentar é esta: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Aí ele conclui, e essa conclusão é sublime, é importante para todos nós. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias da ressurreição. Nós, você e eu, os frutos posteriores. Se de fato nele cremos, nós vamos ressuscitar também. Os que são de Cristo ressuscitarão por ocasião da sua vinda. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Há ainda outras passagens, como o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, que falam da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo, isto é, da condenação. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios trata exclusivamente da ressurreição de Cristo. E calcada na ressurreição de Cristo, fala da ressurreição dos crentes em Jesus Cristo. E esses são os significados que nós precisamos considerar muito fortemente, os significados da ressurreição. Significados quanto a Jesus Cristo, quanto a Cristo e sua missão, e quanto a nós, os crentes em Cristo. Quais seriam, então, nós perguntaríamos a você, a todos nós, as implicações escatológicas? Você sabe o que é escatologia, né? Quais seriam as implicações escatológicas? A ressurreição é do corpo. Essa é a primeira implicação escatológica que nós precisamos entender. Ressurreição é do corpo, não da alma. Quando Jesus morreu, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E dito isso, expirou. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus rendeu o espírito. Está lá em João, capítulo 19, versículo 30. O mesmo se dá na morte do cristão. A penúltima oração de Estevão, lembra-se, a penúltima oração de Estevão, pouco antes de morrer, foi: Senhor, recebe o meu espírito. Está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 59. Lá na cruz, no Calvário, Jesus recebe o convertido, dizendo a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Nesses casos todos aqui citados, nesses três casos, o espírito ou a alma voltou para Deus e o corpo voltou para a terra, realizando aquilo que está preceituado lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que é muito importante que você verifique. Lá no Velho Testamento, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E aqui nós queremos abrir um parêntese, porque existe aqueles que creem, que são chamados dicotomistas, e eu sou dicotomista, que acreditam na existência do corpo e da alma, ou espírito. Para mim, alma e espírito é a mesma coisa. Existem aqueles que são chamados de tricotomistas, que acreditam que existe corpo, alma e espírito. Seria interessante você conhecer e estudar um pouquinho desse assunto também.
definir você é dicotomista ou você é tricotomista. É muito importante. Observamos também, como implicação escatológica, que Jesus usou um só argumento contra o materialismo dos saduceus. Procure conhecer um pouquinho sobre os saduceus. Entre talvez no Google, pesquise um pouquinho sobre os saduceus. Porque os saduceus não criam na ressurreição. O argumento de Jesus apregoa diretamente a sobrevivência ou a imortalidade da alma e indiretamente a ressurreição dos mortos. Por exemplo, quando nós falamos na imortalidade da alma, não é uma crença de todos. Por exemplo, os adventistas de sétimo dia não creem na imortalidade da alma. É importante que a gente entenda isso e conheça sobre isso. Jesus Cristo disse de maneira muito importante, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E nós precisamos ser lembrados e perfeitamente estarmos conscientes, bem informados, como os que estiverem vivos, quando o Senhor voltar a essa terra, todos serão transformados para viver no reino de Deus. Todos. Nós podemos verificar isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 53. E também 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 49. E também Mateus capítulo 22, versículos 29 e 30. E esses argumentos, essas colocações aqui feitas, não esgota a riqueza de fatos que estão incluídos na gloriosa realidade da ressurreição. É evidente que não. A gente não consegue esgotar toda a beleza, todo o conteúdo belo, verdadeiro, necessário, importante, maravilhoso, esperançoso da ressurreição de Jesus. Mas oramos a Deus para que Ele fortaleça isso que nós falamos nesses dois estudos, fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Esse é o objetivo. Conhecermos, falarmos sobre a ressurreição de Jesus para trazer fortalecimento à nossa fé. Porque nós não temos comprovação científica. Nós não precisamos do santo sudário. Não precisamos de que se faça DNA em corpos, esqueletos achados no primeiro século para provar que aquele homem não era Jesus. Não precisamos. Não precisamos de comprovações em laboratório. O que eu preciso, o que você precisa é de fé. Jesus Cristo ressuscitou e eu vou ressuscitar com Ele. E você vai ressuscitar com Ele. E todos vão ressuscitar com Ele. E presta atenção, uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte eterna, para o inferno. Muito, muito. Tem se falado de forma errada sobre o sono da alma. Tem se falado de forma errada. Procure conhecer sobre esse assunto também, é importante. Quem sabe um dia a gente possa comentar sobre ele aqui. Mas lembre-se, Deus é Deus de vivos. Ele é o nosso Deus. E nós somos eternos. Conforme nós citamos aqui, a morte não é o fim, ela é a passagem. Nós vamos morrer. Se não morrermos e Jesus Cristo voltar, transformados seremos.
para estarmos com Deus na eternidade, morarmos numa nova terra, termos um novo céu, uma nova terra, estarmos ali sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem angústia, sem fim. Você já pensou? E você tem pensado na sua ressurreição, na sua vida eterna? Você que anda tão preocupado, tão envolvido com os 60, 70, 80 anos que vai passar aqui, você já pensou na realidade da sua vida eterna? Sem dor, sem angústia, sem sofrimento. Que maravilha, não? Que maravilha é a gente ser lembrado da ressurreição de Jesus. E que nós vamos ressuscitar com Ele. E é interessante a gente encerrar esse pequeno estudo sobre a ressurreição, lembrando a palavra ou as palavras dos anjos. Porque buscai entre os mortos ao que vive. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos para garantir a você e a mim também a nossa ressurreição. Louvado seja Deus por tão grande maravilha. E que nós jamais nos esqueçamos que somos eternos e que vamos ressuscitar para viver a eternidade com Cristo, com Deus, onde não há choro, não há dor, não há lágrima, não há angústia, não há decepção. Por que buscais entre os mortos ao que vive?